Jonas Toró foi confirmado, né, como contratação, mais um, né, para agregar. Eu queria começar falando sobre isso contigo, João. Artilheiro da Série C, mas que tem muito questionamento, né, assim, a respeito dele, só que eu sou muito da política da ponderação, né? Não é aquele jogador a principal contratação, mas, pô, a galera querendo rotular o cara como se fosse um horroroso e jamais, né? De forma alguma, vai contribuir, não vai? Renato, veja só. Toró não é um jogador que enche os olhos, tá? Mas eu só queria chamar a atenção para dois detalhes. Primeiro, foi o Eu artilheiro da gosto. Série C. Eu não acho ruim, não. Eu gosto. Veja, artilheiro da Série C e outra. O ano de 2025, gente, foi o melhor ano da carreira de Toró. Ah, mas isso é pouca coisa. Beleza, meu irmão. Mas o Náutico, eu falo isso aqui há anos. Eu sempre trago esse argumento. O Náutico só contrata jogador que o melhor ano da carreira foi há 7 anos atrás, há 6 anos atrás, há 5 anos atrás. Isso é muito ruim, porque você querer fazer uma aposta, ou você querer tentar reviver um jogador, acreditar que o jogador pode retomar a melhor fase que já teve na carreira de anos atrás, beleza, isso sempre acontece. Mas você tem que mesclar um elenco com jogadores que venham bem. Isso é algo que o Náutico nunca faz, gente. É bom você ter jogador que esteja em boa fase, em bom momento. O Náutico já está trazendo Dodô, que dá para considerar um dos melhores anos da carreira de Dodô. Juninho, que é o melhor ano da carreira de Juninho. Toró é o melhor ano da carreira de Toró. Wanderson fez uma bela Série C, foi um dos principais zagueiros da competição. Talvez dê para classificar como um dos melhores anos da carreira de Wanderson. O Náutico está trazendo alguns jogadores com esse perfil. Isso é algo que eu já falava há anos, isso é algo muito positivo. Então, mesmo que você olhe para Toró e você não veja a possibilidade dele virar um Neymar, porque tem muito disso, tá? Vamos aqui falar com franqueza. O torcedor, ele adora olhar para um jogador e tentar, no meio da incerteza do jogador, achar que ele possa ser o novo Neymar. Ah, esse cara ele vai virar um super craque aqui no Náutico. Aí quando você vê um jogador que, como o Jonas Toró, que é um cara de mercado, é um cara com 29 para 30 anos, é um cara que você já sabe o que ele pode te entregar, às vezes você olha com maus olhos. Mas é melhor um jogador desse do que você ficar sempre apostando no jogador que pode ser 8 ou 80. Porque a maior tendência é que seja 8, não seja 80. Porra, a gente tava um ano passado, a gente começava um ano com Bárcia com problemas físicos assim flagrantes. Chegou em janeiro, ele ainda estava em lua de mel. O Náutico trouxe Vanegas. O Náutico trouxe Júlio César e as suas 5 pensões. Claramente era um jogador que fisicamente já não conseguia entregar. Vários jogadores assim abaixo, sabe? Agora a gente está vendo jogadores com perfil físico muito bom, que está em momentos bons na carreira. E também não tem como você ter a totalidade dos seus reforços, a totalidade do elenco de jogadores hypados, que eu costumo chamar. Como o Juninho, por exemplo. Juninho, vamos falar a real, o Juninho é um jogador hypado. É um jogador que fez 6 gols e 6 assistências, gente. E são números muito fortes para uma Série B. Por isso que o América estava atrás, por isso que tinha outros times atrás. Toró já é um jogador que não tinha 10 times da Série B atrás dele. Mas é um jogador que você imagina que ele pode compor um elenco que, caso você precise colocar ele no jogo, desculpa, eu não vejo o Náutico perdendo o jogo porque Toró entrou em campo. Eu vi gente comparando o Felipe Saraiva, que é outro jogador que o Náutico provavelmente vai anunciar, ainda não anunciou, que é um cara que também, assim como o Toró, pode jogar pelo lado direito, apesar de ter outras características, um jogador um pouco mais insinuante, um pouco mais leve, procura um drible, como se fosse um Ryan da temporada passada, dessa Série C. Não é esse nível de jogador, gente. Não é.
Saraiva já foi um jogador, inclusive, que o Náutico já tentou pegar ele. Não é o jogador dos sonhos, não é o jogador que vai resolver a temporada do Náutico no ano que vem. Se Deus olhar para o Náutico e o Náutico subir para a Série A, com certeza não foi Saraiva que levou o Náutico nas costas. Mas é um jogador que, para ser o segundo ponta, o terceiro ponta pelo lado direito, você tem que investir menos. Você não vai conseguir contratar sempre jogadores que teve os números que Juninho teve na última Série B. Então, quando você for analisar uma contratação como essa, você pode esperar para poder ver o jogador em campo, né? Que no final é o que vale, tá? A gente faz análise, a gente tenta trazer, porque a nossa ansiedade é grande, né? Então a gente faz as primeiras impressões, Chapo de vez em quando faz um react, João traz aqui os scouts, mas no final das contas o que vale é o que entrega em campo. É a gente vendo pro jogador. E não adianta que você não vai ter todo jogador que vai ser contratado agora nessa leva de jogadores que vêm para resolver. Tem composição de elenco também. Então eu acho que Toró entra muito nessa visão. Não é um jogador que eu vá morrer de amores, tá? Mas eu acho uma contratação ok. Faz sentido. Coerente. É o artilheiro da Série C. Ponto. E veja, Chapo, você lembra quando a gente trouxe Salatiel em 2020? Todo mundo tratou como uma grandíssima contratação. Pô, chegou 2026, a gente tá tratando o artilheiro da Série C como uma coisa qualquer. Então a gente subiu o sarrafo, né? Eu acho que até agora o único jogador que veio sem um critério estabelecido, acho que o principal ponto é esse, o critério estabelecido, né? Porque Dodô fez uma boa temporada, Toró fez uma boa temporada, a gente vai pegando assim. Porque há tempos atrás, o Náutico trazia um jogador que você fala assim, meu irmão, qual foi o critério para trazer esse maluco? O quê? Ele fez o quê? Onde? Ah, não, em 2021 ele jogou bem no Barueri, Grêmio Barueri. Era muito complexo. O único que vem com a pegada A2, né? O goleiro uruguaio, que assim esse é mais complexo ainda, que esse é loucura total. E o cara que veio do. Como é o nome dele? Que é dois nomes? Ramon Felipe Carvalho. Saraiva, né? Felipe Saraiva. Não, Felipe Saraiva é o ponto que eu acabei de me referir, veio da Coreia. Eu acho Então, que mas eu não comparo mas ele, o goleiro. Não. O goleiro é loucura. O Felipe Saraiva é um negócio assim meio, teve uma temporada boa não sei onde e tal. Mas os outros até agora são jogadores que vêm de a maior parte de um 2025 bom, tá ligado? Eu não tô com esse alarmismo da torcida, não. Posso me decepcionar muito, né? Mas não estou com esse alarmismo da torcida, não. Acho que até agora não tem feito contratações justificadas. Se vai ser bom ou não é outra coisa, mas há um bom argumento para algumas contratações. Eu estou vendo um caminho positivo. João? Pode falar, João. Eu estou fazendo um dado, mas vou esperar tu falar. Eu vi muita gente tratando Toró assim como uma contratação bizarra, descendo assim, indo muito pesado até na crítica, e eu acho que vem muito relacionado à passagem pelo Sport, né? Assim, acho que ele realmente fez uma passagem horrível pelo Sport, foi muito mal, era muito novo, bem dizer, vamos deixar isso claro, porque Toró, ele vem do Sport, já o primeiro empréstimo dele, ele estava no São Paulo, porque ele é da base de São Paulo ali, chegou a jogar em seleção de base, jogou seleção sub-20, se não me engano, disputa sul-americana sub-20, então tem até um histórico de seleção de base, mas no profissional realmente não foi, não teve grandes passagens. Nesse ano, ele se encontrou. Nesse ano, ele jogou muito bem na Ponte Preta, jogando muito bem em várias funções. Assim, ele jogou de ponta esquerda, jogou de 9 também em alguns momentos, foi titular absoluto, artilheiro da competição, ajudou pra caramba o clube a conquistar ali o objetivo. Cresceu num momento muito importante da competição, quando a Ponte Preta estava ali já na crise de atraso de salário e tal. Toró dá uma guinada para fazer gol, e gols muito importantes. Então, assim, eu acho que é um cara que vem para ter uma característica diferente no ataque. É um ponta
que se ele jogar como ponta, vai ser mais um cara de força, que vai usar mais o corpo para proteger, não vai ser aquele driblador. Não espera que ele vá pegar a bola, pedalar, colocar nas pernas de um e sair driblando para fazer um gol. Não vai. Agora, na força, a mesma coisa como o 9, para jogar em transição. É um cara que ajuda nesse contexto. Você ter uma contratação dessa para fazer parte do elenco. Note que ninguém está falando em Toró para ser titular. Não acho que seja o nosso 9 titular, não acho que ganharia a posição como ponta. Agora, num jogo que esteja mais físico, num jogo mais duro ali, cara, é bom você ter no elenco um jogador como ele. Vamos ver. Assim, o fato de vir de uma temporada muito boa me deixa mais tranquilo, sabe? Quando você precisa remeter há muitas temporadas, eu acho que o risco de dar errado é tipo o ranking da CBF, né? O ranking da CBF conta esse ano vale 5 vezes mais do que 5 anos atrás, porque, cara, o peso do que você faz vai diminuindo com o tempo. Eu acho que dá para usar isso, como a temporada dele, essa temporada dele foi muito boa. Eu acho que dá para a gente ter um pouquinho aí mais de confiança na contratação João, do jogador. deixa eu ler um dado aqui, mas antes, eu gostei desse argumento aqui do João Augusto. Ele falou aqui: Toró tem uma boa compreensão tática, e o Borges não tem, por exemplo. Eu acho que o João Augusto está correto. Viu? O Toró é um cara de base, né? Fez base do São Paulo. Ele vai ter uma compreensão tática 1000 vezes maior do que o Zé Maluco do Hélio Borges, pô. Toró Sim, aqui, é difícil. Toró aqui, ele estava fazendo basicamente a ala, pô, no jogo Ponte Preta e Náutico, a Ponte Preta fazendo uma linha meio de 5, e ele era basicamente o ala. Pô. Então, assim, numa entrega tática, numa entrega física absurda. Assim com todo o respeito a Hélio Borges, né? Foi até pro Novo Horizontino, né? Ganhando 150 mil reais. Fez a vida, né? Mas com todo respeito a ele, mas se Hélio Borges cair de 4, ele não levanta mais, pô. Com Não todo tem respeito. condição. Como diria Com Cássio. todo respeito. Olha, eu trouxe um dado aqui, Chapo, do seguinte: o mercado do Náutico de 2020, tá? Por que 2020? Porque 2020 foi um ano que a gente saiu da Série C e foi para a Série B. Então, é um bom nível de comparação, porque não é só um mercado para quem vai jogar a Série B. É você vindo de uma Série C. Porque é uma situação específica. Um clube que vem da Série C, ele vem desabituado a uma Série B. Então, eu acho que é um mercado bom comparativo. Apesar de que aqui eu vou falar os jogadores que foram contratados para a temporada 2020, a maioria foi no famoso mercado, né? Que é as contratações para o início de temporada, mas tem alguns que foram durante o ano, tá? Não consegui pegar separado, mas eu acho que dá para a gente ter uma noção. Goleiros. O Náutico contratou Marcão do Povo, e Raus. Que detalhe, Raus melhorou muito na carreira, mas na época que veio, enfim, vocês lembram. Zagueiro, Ronaldo Alves, né? Estava no CSA na época. Rafael Dumas. Prazer, Atos Gildo. Eu só lembrei que ele existia quando. Eu só lembrei da existência dele quando eu revi essa lista hoje. Iago Rocha. Iago Rocha era um jogador que eu denunciava. Era quase uma denúncia que eu fazia aqui. Que era um jogador que não tinha condição de jogar futebol. E eu até fiz uma previsão que foi um pouco macabra na época, que eu dizia que ele era capaz de aposentar. Ele aposentou mesmo, velho. Ele aposentou. Na época, a gente ainda fazia podcast em áudio. Eu dizia que existia uma possibilidade. Na época, Iago Rocha tinha 29 anos, tá? Iago Rocha aposentar. E não é que ele aposentou assim que ele saiu do Náutico. Inclusive, esse ano de 2020 tem vários jogadores que pararam de jogar depois de sair do Náutico. Não, tá? pô. Não, Iago Rocha jogou na Tombense, Floresta, Operário. Tem um monte de time aqui. Ele voltou? Eu acho que tá confundido. Era um que tava lesionado, não é? Não, que estava lesionado. Eu nunca me pesquisar nada, porque mesmo que se eu estiver falando besteira, ia passar despercebido. Mas tu deve estar olhando, é o atacante, pô. Não sei, é um zagueiro esse cara, Iago Rocha. Mas segue, vai.
ver aqui. Tu tá igual os títulos nacional do Náutico. Se pesquisar, cai. Não pode pesquisar. Ele voltou a jogar e ficou enganando os times. Eu sei quem é. Ele disse que tinha aposentado, pô. Ele tinha parado. Eu sei que é. Não fique pesquisando quando eu falar alguma coisa, não, pô. Tá bom, eu vou parar de pesquisar tudo que envolve o Náutico. Porque depois que pesquisa, dá uma merda. Vou deixar quieto. Eu quero ver você achar a continuação da carreira de Foguinho. Aí não tem, não. Aí não tem, não. Laterais. Braia, na época estava na Chapecoense, e Miranda. Esse Miranda, eu não consigo lembrar da existência desse cara. Miranda, lateral. Volantes. Luanderson. Eu tenho um amigo que, se você falar o nome de Luanderson perto dele, irmão, ele fica revoltado, pô. Nem como piada ele aceita. Ele só faz fazer assim. Não fala o nome desse cara, não. Não fala o nome dele, não. Ele não dá cabimento a você falar o nome de Luanderson. Renan Foguinho, né? Renan Foguinho, que na época tinha 28 a 29 anos e não jogou mais. Eu quero ver se o Google de Chapo acha. Bustamante, que na época eu também denunciei que todo mundo iludido que era um jogador da seleção da Venezuela. E eu disse que Bustamante praticamente nem jogador de futebol era direito. Bustamante jogava na segunda divisão dos Estados Unidos. A segunda divisão dos Estados Unidos... Era da Bolívia, pô. Era da Bolívia. Eu pesquisei aqui. Bolívia. A segunda divisão dos Estados Unidos é um campeonato praticamente amador. E o fato dele ter jogado... Não era a segunda divisão, né? Era uma liga... Porque lá não tem divisão, né? Uma liga alternativa, né? Tinha jogo que a gente via que era num colégio, pô. Tinha aluno passando, andando. Marcação de futebol americano e tal. E o fato de Bustamante ter jogou até contra o Brasil, no jogo de eliminatórias, numa pesquisa rápida, eu duvido que a turma do Náutico na época tenha feito isso. Numa pesquisa rápida, eu descobri por que Bustamante tinha jogado aquele jogo. O time estava boicotando o negócio lá, né? Não, foi a pandemia, pô. Explodiu a pandemia. Vários times tinham parado de jogar. Os 3 principais da Bolívia não estavam em atividade. Era o Oriente Petroleiro. Quais são os principais times da Bolívia? O Oriente Petroleiro, Bolívar e o The Strongest. Acho que é isso. Esses 3 times não mandaram jogadores para a seleção. A seleção boliviana teve que ser feito com o resto dos jogadores, fora esses 3 principais times, e alguns jogadores que estavam fora da Bolívia. Por isso, o Bustamante jogou aquele jogo. E Trindade. Meia. Rui também, assim, foi uma contratação que na hora que o Náutico anunciou o Rui, que a gente viu o Rui com a camisa do Náutico, a gente disse, meu amigo, assim, ele estava parecendo uma geladeira frost free. Tava gigante o homem. Marcos Vinícius, Marcos asmático, né, da bombinha de asma, revelado pelo Náutico. Brites, atacantes, Salatiel, né, que Renato estava se referindo agora há pouco, Chiesa, que foi a maior contratação da época, né, a contratação mais badalada, e veio ganhando muito na época. Os 120 mil que Chiesa veio ganhando naquela época, era como se fosse uns 300 mil hoje. Era algo assim completamente fora da curva. Com a ajuda da Turquesa, né, que Petros inventou o Turquesa. Horrível. O podcast. Caralho, Petros. Podcast, ele disse que o Náutico roubou esse termo dele. Assim, eu nem lembrava que esse termo tinha sido utilizado. Turquesa. Guilhermo Paiva e o seu passa, Coleman, que não jogou. O cara simplesmente não jogou. Coleman, Dadá Belmonte, né, que revelado pelo Salgueiro, né? E Eric. Eric foi outra contratação boa. Aquele ano de 2020, a estratégia do Náutico, que era Diógenes, acho que Ítalo Rodrigues também estava no Náutico ainda, se concentrou muito no ataque, né? O Náutico contratou 3 bons atacantes, né? Que foi Chiesa, Eric e ainda teve Vinícius, só que Vinícius já foi passando para o ano de 2021, né? Que aquela temporada ela ultrapassou, né, o ano, né? Ela foi terminar em 2021, a temporada de 2020 por causa do Covid. Veja,
Olhem para esse conjunto de jogadores. Gente, tem muito jogador. Tem jogador aqui que nem carreira teve direito mais. Renan Foguinho, Luanderson, o próprio Iago Rocha que eu citei. Luandas foi daí para a segunda divisão do Mineiro. Coleman, Brites, Bustamante. Veja, eu acho que é um bom comparativo com o mercado que está sendo feito agora. E olha que ainda tem umas questões, né? O Náutico ainda não contratou centroavante, ainda tem mais umas 3 a 4 contratações para se fazer, inclusive o centroavante. E o Náutico não deve parar por aí. O Náutico deve guardar alguns tiros para quando começar a Série B. O Pernambucano vai servir muito para poder a gente ver o que é que tem de bom e o que é que tem de ruim, para poder depois conseguir fazer um reajuste, né, no time, né? Para não acontecer o que aconteceu em 2021. Que o Náutico teve um início muito bom, mas não tinha nenhuma possibilidade de ter bala na agulha, né? E não conseguiu se reforçar quando perdeu alguns jogadores. E uma campanha que era muito promissora acabou indo por água abaixo. Então, veja, eu acho que é um mercado positivo, tá? Eu estou gostando do mercado do Náutico, muito por causa que eu consigo enxergar coerência e filosofia. A palavra coerência em contratação, ela é meio prostituída, tá? Ao longo desses anos fazendo o Timbucast, eu já vi muitas vezes, assim, tanto torcedor quanto até formador de opinião, analista, utilizar a palavra coerência toda vez que ele gosta de um nome. Isso não quer dizer nada. O cara gosta de um nome e diz que a contratação foi coerente. Não, pô, tu gostou do nome, pô. Não tem nada a ver com coerência. Se não gosta, diz que não foi coerente. Eu posso ter uma coerência de contratar uma aposta para fundo de elenco e ela ser um jogador que todo mundo julga como fraco por não conhecer o jogador. Então, coerência não é um termo meio prostituído no futebol. Mas dessa vez, eu acho que tem coerência. Atos, então explica qual é a coerência. A coerência é principais jogadores da divisão que o Náutico está saindo, para poder entrar na competição nova com os pés no chão. A coerência, para mim, jogadores que jogaram muito bem o ano de 2025. A coerência, para mim, jogadores de Série B, jogadores de mercado de Série B, para poder dar estabilidade ao time. E a questão do perfil dos jogadores fortes fisicamente. Jogadores que você nota que se trata de um atleta e não de um cara, um ex-jogador em atividade. Sei lá, um Bárcia, um Leandro Carvalho que o Náutico trouxe lá atrás. Então, isso para mim é coerência. E quando eu comparo aqui com os jogadores que foram contratados em 2020, eu vejo que a gente está fazendo um mercado melhor.